Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos tratar de dois precedentes qualificados do STJ que discutem honorários advocatícios no cumprimento de sentença decorrente de ações coletivas contra a Fazenda Pública. Os temas 973 e 1190. O tema 973 reafirma a aplicação da súmula 345, garantindo honorários em execuções individuais de sentença coletiva, ainda que não impugnado, inclusive quando promovido em litisconsórcio, enquanto o tema 1190 estabelece que não são devidos honorários quando o cumprimento de sentença não é impugnado pela Fazenda Pública, inclusive em requisições de pequeno valor. E para entender melhor os fundamentos, a aplicação prática e os impactos desses precedentes qualificados para advogados, entes públicos e o próprio sistema de justiça, eu converso agora com o advogado, professor e procurador do município de Recife, Ravi Peixoto. Doutor Ravi, seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Tiago, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast que, para mim, é o melhor nome de podcast da podosfera, né? Rádio Decidente é uma ideia sensacional. E para falar sobre um tema que muito me interessa, que é a parte de precatórios, porque os dois temas eles envolvem a parte de honorários, mas eles envolvem a parte de honorários no contexto da expedição das requisições de pequeno valor e do precatório. Então, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para discutir sobre esses dois temas. Doutor, começa então explicando para quem nos acompanha qual que é a diferença aí entre o tema 973 e o tema 1190 no que diz respeito a essa fixação de honorários que o senhor já acabou de mencionar. Vamos aprofundar um pouco mais. Pois bem, quando a gente tem um cumprimento de sentença entre particulares, é normal a fixação de honorários caso não haja o pagamento lá no prazo de 15 dias. Essa lógica, ela não funciona quando envolve a Fazenda Pública, muito pela lógica de que não é possível ao poder público pagar de forma espontânea, ou principalmente naqueles 15 dias que são fixados para as execuções normais de pagar valor. Então, o Código de Processo Civil, ele fala, no artigo 85, parágrafo 7º, que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. O que é que está por trás disso? Por trás disso tem julgados do STF que já entendiam que o poder público, quando ele vai expedir um precatório, há necessidade da instauração do cumprimento de sentença pelo exequente, que ele não poderia fazer aquilo sozinho. Então, a lógica é que, como é uma obrigatoriedade a parte executiva, o poder público ele não dá causa à instauração da execução. Se ele não dá causa à instauração da execução, entende-se que não haveria honorários. Então, isso é o artigo 85, parágrafo 7º, que ele fala especificamente do precatório. A questão é, durante bastante tempo, o STF e alguns julgados do STJ, eles entendiam que isso não se aplicava à RPV, né, que é a requisição de pequeno valor, porque, em tese, ela poderia ser paga de forma espontânea pelo poder público. Só que, quando veio o CPC 2015, ele usa uma terminologia muito clara que o juiz ele determinará a expedição da RPV. Então, me parece algo que já era óbvio para mim, que o poder público ele não paga de forma espontânea. Ele depende necessariamente da instauração de um cumprimento de sentença, seja precatório ou RPV. Então, o artigo 85, parágrafo 7º, ele também se aplica para RPV, não só para o precatório, que é o que está no artigo 85, parágrafo 7º. Então, o STJ, como você já apontou, ele falou no tema 1190 que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários de advocatícios sucumbenciais em competência contra a Fazenda Pública, mesmo que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Por quê? Porque não há
causalidade. O poder público, quando ele é o devedor, é obrigatório que o exequente inicie o cumprimento de sentença. Então, é uma decisão do poder público. Se ele não impugnar o valor, ele não vai pagar o honorário. Se ele impugnar, aí a gente vai ter outros tipos de problemas. E como é que o 973 ele entra no meio disso tudo? Como você também apontou, o 973 ele basicamente ele diz que eu tenho honorários no cumprimento de sentença que seja decorrente de ação coletiva. E aí, se você ler os dois, você vai ficar, como é que um se relaciona com o outro? Porque o 973 é como se fosse uma exceção ao 1190 e o 85, parágrafo 7º. Na verdade, ele é como se fosse uma distinção, porque, como a gente também vai aprofundar depois, o 973 está relacionado às ações coletivas, onde o cumprimento de sentença delas ele é diferente, porque ele tem uma carga cognitiva muito maior do que um cumprimento normal, e isso a gente vai aprofundar daqui a pouco, no decorrer desse podcast. Doutor Ravi, o tema 973 ele garante honorários mesmo em execuções individuais não impugnadas, não é isso? Quais são os fundamentos jurídicos e históricos dessa decisão? Pois é, o 973 ele é uma exceção à lógica de que quando o poder público ele não vai impugnar a execução, não vai ter honorário. Qual é a questão aí? E esses são julgados que eles vêm de pelo menos 20 anos atrás. Tem julgados clássicos do Teori Zavascki, quando ele ainda era ministro do STJ. Qual é o raciocínio? Né? Porque ele fala que quando essa execução individual ela está vindo de uma ação coletiva, ela é praticamente uma outra ação. Ela é praticamente uma outra ação de conhecimento. Por quê? Qual é o problema aí? Imagine que alguém ajuizou uma ação coletiva contra o poder público, pode ser até uma mais simples, de servidor, né? Então, disse que os servidores da Justiça Federal têm direito ao aumento X. Quando esse processo termina, a fase de conhecimento, aquela decisão ela vai ter o que a gente diz que ela é uma sentença genérica, porque ela só vai dizer, os servidores têm direito àquela verba X. Só que você não sabe quem são os servidores. Eu não sei quanto cada servidor tem para receber. Porque um servidor entrou hoje, o outro entrou há 20 anos atrás, o outro entrou há 30, o outro tem um mestrado, um doutorado, pode mudar a verba a receber. Então, quando eu tenho esse cumprimento de sentença individual, ele é diferente, porque uma coisa é aquele mesmo servidor ter entrado com a ação de conhecimento, discutindo aquele direito, e na sentença ser especificado que, ó, esse servidor tem direito a essa verba. Ele só vai quantificar o valor na hora do cumprimento. Então, se aquele cumprimento individual que veio de ação individual não tiver impugnação, não vai ter razão, não vai ter causa para ter fixação de honorários advocatícios. Mas, se esse mesmo servidor ele está vindo originado de uma sentença genérica, imagine que ele não vai bastar dizer, eu tenho direito, mas será que eu tenho direito? Porque eu tenho que provar que eu sou servidor, isso não foi discutido antes, né? Porque na ação coletiva eu não estava participando daquela ação coletiva. Eu tenho que discutir se, às vezes, o período em que eu treino, se eu tenho direito ou não àquela verba, qual é o valor daquela verba. Então, o desenvolvimento desse cumprimento de sentença individual, ele é muito mais complexo. E foi por essas razões que o STJ, desde de 2005, ele já falava que a necessidade de provar a existência do direito pessoal, o nexo com o dano global, o montante e proceder à individualização daquele valor transformava esse cumprimento de sentença em uma ação de cognição exauriente com contraditório pleno. E veja como o exemplo foi simples, né? A gente pode imaginar um exemplo mais complexo, onde tem a discussão sobre dano moral, material. E aí imagine que esse cumprimento de sentença ele vai ser muito mais complexo do que seria se ele tivesse sido originado de uma ação individual. Então, são por essas razões que foi desenvolvido esse entendimento do STJ de que eu vou ter honorários, mesmo que o poder público ele não impugne nesse caso, né, quando é uma execução individual derivada de uma ação coletiva.
E no caso desse tema 973 ainda, por que que se entende que cada execução individual ela gera uma nova relação jurídica? Quando a gente olha os julgados do STJ, você verifica, ainda mais no próprio julgado do tema 973, né, tem uma parte do acordo onde se diz, tem-se posto que a contratação de advogado ela é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna duvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento. A gente fala que tem uma nova relação jurídica porque no processo de conhecimento, eu tinha o ente coletivo no polo ativo e o poder público no polo passivo. Quando eu passo para essa execução individual, eu mudo, sai aquele ente coletivo e entra o indivíduo que estava sendo substituído no processo coletivo. Então, você já imagina que nessa nova ação, eu vou ter a discussão, inclusive, se essa parte que está executando é legítima. Por isso que o STJ ele sempre focou nessa ideia de que esse processo novo ele é muito complexo e ele justifica que tem que ter honorários. A lógica, me parece, é a seguinte: é como se eu dissesse, tanto uma ação, digamos, uma ação ordinária normal, que se alguém ajuizar hoje uma ação ordinária contra o poder público e ele for não responder, não fizer contestação, não fizer nada, ainda assim vai ter honorários, né? Então, essa lógica que foi transportada para fundamentar o tema 973. E como que a súmula 345 aqui do STJ se relaciona com o Código de Processo Civil de 2015? Houve alguma mudança significativa? Na verdade, a súmula 345 ela já tinha basicamente o mesmo conteúdo do tema 973, mas, ainda assim, somente por conta do artigo 85, parágrafo 7º, que já discutimos antes aqui, o STJ ele achou por bem reafirmar, né, ou basicamente refletir se essa súmula ela ainda fazia sentido dentro do novo código. Então, basicamente, no tema 973, o que a STJ fez? Ele reafirmou o que ele já tinha feito com a súmula 345, que eu tenho que ter honorários no cumprimento de sentença individual, quando aquele cumprimento de sentença individual ele veio originado de uma ação coletiva. Então, basicamente, assim, a súmula 345 ela foi reafirmada no tema 973, que se viu basicamente para reafirmar uma jurisprudência já antiga do STJ. Agora vamos falar um pouquinho do tema 1190, né? Ele trata do cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda, né? Isso. Quais foram os argumentos que levaram à decisão de que não há honorários nesses casos? Na verdade, essa é uma discussão antiga. O STF já tinha dito que isso foi que justificou o 85 parágrafo 7º, que quando o poder público ele é um executado e ele vai pagar por precatório, a execução ela é necessária. Só que naquele julgado do STF, ele só falou do precatório, não falou do RPV. Então meio que nunca ficou claro para mim, nunca teve uma explicação de por que o raciocínio seria diferente com a RPV. Então, nos livros que eu já escrevi sobre o tema, eu sempre ficava sem entender por que o 85 parágrafo 7º ele só servia para o precatório e não para a RPV. E quando o STJ ele se debruçou de forma mais aprofundada no tema 1190, ele chegou à mesma conclusão que eu já tinha, né? Que é a ideia de que tanto o RPV quanto o precatório, eles dependem de uma ordem judicial. Isso significa também que depende da instauração do cumprimento de sentença por parte do exequente, do antigo autor, né? Então, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso segundo, ele fala, né? Quando ele fala do RPV, ele diz: não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, por ordem do juiz, dirigida à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento da obrigação de pequeno valor. Então, o STJ ele também se apegou a essa obrigação.
é uma decisão judicial. Então, tanto quanto no precatório, ela depende da instauração do cumprimento de sentença pelo exequente. Então, nas duas, a lógica é igual. Como eu não impugnar aquele cumprimento de sentença, significa que o poder público ele não deu causa a esse cumprimento de sentença. Então, não haveria razão para ter honorários. É isso que diz o artigo 85, parágrafo 7º. Então, é como se o STJ ele tivesse pego o artigo 85, parágrafo 7º, e ampliado para não falar só de precatório, mas também da requisição de pequeno valor. Então, basicamente, o entendimento é, nos dois casos, né, tanto o RPV quanto o precatório, eu tenho necessidade de instauração do cumprimento de sentença, e se o poder público ele não impugnar aquela execução, não vai haver razão para fixação de honorários. Como que o CPC de 2015 ele estabelece exceções à regra geral de honorários no cumprimento de sentença contra entes públicos? Isso está previsto aonde? Ali no parágrafo 7º? Dá uma esmiuçada sobre esse ponto para a gente. Pois é, o artigo 85, parágrafo 7º, ele diz: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Ou seja, quando é que eu tenho honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública? Eu tenho honorários quando ela faz a impugnação ao cumprimento de sentença, e aí ela mostra resistência ao cumprimento e, caso negado provimento ou julgado improcedente essa impugnação ao cumprimento de sentença, vai ter razão para fixação de honorários, né? Tanto é, por exemplo, se eu fizer uma impugnação parcial, eu só vou ter a fixação de honorários sobre a parte que eu impugnei, sobre a parte que eu não impugnei, até a parte já poderia requerer a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. E também, como a gente já falou aqui, essa lógica ela não funciona quando eu tenho uma execução individual decorrente de uma ação coletiva, porque aí eu tenho uma relação jurídica nova, é mais complexo, então, mesmo que o poder público ele não impugne esse cumprimento de sentença, ainda assim ele vai ter que ser condenado em honorários. Quais são os efeitos práticos dessas decisões para a advocacia que atua em demandas coletivas contra a fazenda pública? Olha, me parece que essa lógica de ter ou não honorários, ela ajuda, quando eu fizer um cumprimento de sentença bem organizado, de incentivar o poder público a cumprir logo. Claro que assim, quando eu estou em uma demanda coletiva, a lógica não é igual de uma ação individual, porque na verdade, quando eu tenho um cumprimento de sentença de uma ação individual, se o poder público ele não impugnar, ele não tem honorários. Isso é, de certa forma, um problema no contexto da demanda coletiva, porque eu não vou ter muitos incentivos sistêmicos para o poder público ele não impugnar aquele cumprimento de sentença. Então, na verdade, o grande efeito prático da advocacia para a advocacia é que você vai ter honorário sempre no cumprimento de sentença individual derivado de uma ação coletiva. Então, assim, tá, de certa forma, um incentivo para quem quiser atuar nesse tipo de caso, que você vai ter honorários sempre no contexto daquela execução individual. E essas teses, elas impactam processos que já estão em andamento ou só valem a partir de novas execuções a partir da fixação da tese? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, no tema 973, como a gente não tem nada novo, o que o STJ fez foi reafirmar a jurisprudência dele, né? Então não houve necessidade nenhuma de modulação de efeitos ou alguma alteração, coisa do tipo. Então, no caso do tema 973, não há problema. Ela se aplica a qualquer processo. Já do 1190, que foi aquele que diz que não vai ter honorários no caso de execução que gere RPV e não tiver impugnação, o STJ ele afirmou que deveria haver a modulação de efeitos e que esse entendimento novo ele só serve para o cumprimento iniciado após 1º de julho de 2024. Então, se o seu cumprimento foi iniciado, sei lá, em 30 de março de 2024, não importa
o que o poder público faça, mesmo que ele não impugne a execução, vai ter honorários, porque o seu processo ele não foi abrangido pela modulação de efeito proposta pelo STJ nesse caso. Como a definição desses precedentes qualificados contribui para a uniformização da jurisprudência nos tribunais de todo o país? Na verdade, a ideia do precedente qualificado no STJ, ela é muito importante porque a maioria dos juízes, ou na verdade todos deveriam, mas enfim, há juízes que não aplicam adequadamente o precedente, mas no geral, a grande maioria dos juízes, eles vão ter, e é algo que o professor Frederico Keller fala muito, né, a ideia de que quando eu tenho um precedente qualificado, eu gero meio que uma economia argumentativa para o juiz, porque basta que ele analise se o precedente, por exemplo, do 1190 se aplica ao caso concreto. Ele não vai ter liberdade, o trabalho de analisar os argumentos da parte para dizer se é ou não para fixar honorários. Vai bastar ele olhar, por exemplo, naquele caso concreto, aqui é uma execução de um processo individual que gera RPV e o poder público não impugnou. Não tem honorários. Por quê? Porque o STJ no tema 1190 já disse isso. Os precedentes qualificados do STJ, eles estão, digamos, no ápice do que o STJ ele pode fazer para uniformizar a jurisprudência dos nossos tribunais. Economia de tempo e segurança jurídica, resumindo, é isso, né, doutor? Basicamente, a ideia do precedente é muito isso, né? Trazer mais segurança jurídica para que tanto o poder público quanto o exequente ele saiba o que vai acontecer. Querendo ou não, veja, eu sou também advogado público. Eu uso o tema 1190 quando eu tenho uma execução de baixo valor e que, digamos, eu vou impugnar o valor, mas a diferença é muito pequena. Então, alguém está executando, digamos, a R$ 10.000, eu vou dizer, meu amigo, às vezes eu peço dispensa para dizer, por que eu vou discordar? A diferença de valor é mínima. Então, seria melhor eu deixar o processo andar, porque eu evito honorários, eu evito o risco de ter honorários se a minha impugnação é mínima. Então, o procedimento está todo certinho. Então, é uma forma minha de acelerar o processo enquanto advogado público, porque eu vou também evitar a fixação de honorários contra a fazenda pública. E quais são os principais cuidados que a Fazenda Pública deve ter diante desses precedentes? A fazenda pública ela tem que ficar de olho para saber de onde está vindo aquela execução individual, né? Porque se eu tenho algo que veio de um processo individual, se eu não impugnar o cumprimento de sentença, eu não terei a fixação de honorários. Isso é algo que o advogado público, ou muitos, vão ter para ele decidir se vai ou não impugnar aquele cumprimento de sentença. Ele vai calcular. Se eu impugnar, se a chance de ganhar ali é baixa, não vale a pena, porque eu vou aumentar o tamanho da dívida que o poder público ele já tem. Quando isso acontece dentro de uma execução individual que veio de um processo coletivo, aí eu não tenho esse cálculo do advogado público, porque, independentemente, do que ele fizer, vai haver fixação de honorários. E existe algum risco de conflito ou interpretação divergente entre esses dois temas? Como é que os tribunais podem harmonizar essa aplicação? Eu acredito que não é tão difícil você harmonizar isso, porque, na verdade, é como se o tema 973 ele fosse uma distinção dentro do âmbito de aplicação do tema 1190 e do artigo 85, parágrafo 7º. O que é que o tribunal tem que olhar? Essa execução individual, ela é originada de onde? Se ela é originada de um processo individual, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que tratar aplicando o 85, parágrafo 7º e o 1190. Se, por outro lado, aquela execução individual ela é originada de uma ação coletiva, é diferente, porque não se aplica o 85, parágrafo 7º, sempre vai ter honorários. Pode ser que exista algum problema, porque tem um tema que o STF já tratou, o STJ também, que é a ação coletiva ordinária, que é meio uma ação coletiva, meio uma ação ordinária com muitos litígios de consórcio. Eu nunca vi essa discussão, como fica a execução nesses casos, né? Porque na ação coletiva ordinária, que a gente diz que é uma ação por representação, só vão poder executar
aqueles que estão em uma lista trazida na inicial. Então, naquele caso, a execução ela é mais simples, ao menos em tese, porque a legitimidade daquela pessoa ela já está fixada numa lista inicial. Então, eu imagino que talvez, nesses tipos de ações, você possa ter algum tribunal tendo algum problema na hora de interpretar ou criando alguma distinção para dizer, olha, na ação coletiva normal eu aplico 973, mas na ação coletiva ordinária, por ter algumas particularidades, ele pode querer aplicar o artigo 85, parágrafo 7º. É um lugar onde eu vejo que pode dar algum ruído na interpretação dos tribunais. Doutor Ravi, para a gente fechar aqui, considerando então esses dois temas que a gente está tratando hoje, o 973 e o 1190, que estratégias ou cuidados práticos são recomendados aí a advogados e procuradores públicos na condução de execuções individuais de sentença coletiva, de modo a evitar questionamentos, né, sobre essa questão dos honorários? O primeiro ponto, no ponto de vista do advogado, do exequente, é ter muito cuidado de olhar se o título judicial é uma ação individual, se o poder público não impugnar, não tem como haver a fixação de honorários. O poder público, do mesmo jeito, ele tem que olhar se aquele cumprimento de sentença do qual ele está atuando ali como executado, ele tem a origem numa ação individual, e aí ele vai ter essa margem de olhar para a impugnação para saber vale ou não a pena eu impugnar esse cumprimento de sentença, porque eu tenho que calcular o aumento ou não da dívida no final do procedimento. Já quando vier de uma ação coletiva, essa lógica não entra tanto, porque sempre vai ter a fixação de honorários dentro daquele procedimento. Então, o segredo é olhar qual é a origem daquele título judicial para eu saber qual a lógica de aplicação ou não de honorários. Ok, doutor Ravi Peixoto, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente. Tiago, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar do Rádio Decidente. É um podcast informativo para todo o público. E foi bem legal falar sobre precatório, um tema que me interessa muito. E fico aí à disposição para eventuais novos convites. Então, muito obrigado e até a próxima. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.